Oi, oi. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver se hoje, enfim, a gente consegue fazer a live que estava prevista para 15 dias atrás, que foi bem aquele dia lá que teve aquele bug lá das redes sociais e que a gente não conseguiu. Eu entrei com a Fê, minha convidada de hoje, umas 5 vezes e nenhuma das vezes deu certo. Então deixa eu fazer o convite aqui para a Fê, para ela entrar aqui com a gente. Oi, Fê, já enviei você. Se você dá o okzinho pra gente. Hoje é uma live muito importante. Olá! Oi, Aê! Fê! Tudo bem, minha amiga? Tudo Vamos ver se hoje bem? vai, hein? Pois é, enfim, né? Aquele dia, tantas tentativas, entra uma vez, não vai, entra uma vez, não vai. Mas que bom que hoje, acho que a gente também está num horário bom, né? E não estamos competindo com tantas pessoas, então vai ser muito legal. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está aqui me ouvindo. A Fê, ela é uma amiga muito querida, xará. Ela é especialista, fisioterapeuta, especialista, né, em acupuntura, em medicina tradicional chinesa, professora, tem um canal maravilhoso, né, que é o Facilitando a Acupuntura, já publicou um monte de livros, né, e hoje a gente vai falar aí sobre os impactos, né, da síndrome pós-Covid, né, tantas pessoas acometidas e aí ao longo desse um ano, tantos pacientes chegando no nosso consultório debilitados, né, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a medicina tradicional chinesa, né, pode nos auxiliar aí. Boa tarde, Fê, seja bem-vinda. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu espero que eu possa colaborar um pouquinho aí com os conhecimentos e ajudar o pessoal que está conectando aí, vendo a gente ao vivo. Mas olha, nem tem como te agradecer. Obrigada mesmo pela paciência, né, de esperar mais 15 dias para a gente conseguir estar aqui para falar sobre esse assunto que hoje é tão relevante, né, um assunto tão importante. Espero que não trave nada. É isso aí, meu amor. Antes eu queria que você se apresentasse, fala um pouquinho do que você faz e depois a gente dá, eu acho que uma breve explanação para quem está assistindo a gente de como que a gente divide, né, as síndromes dentro da visão da medicina chinesa, que a gente não trata a dor de cabeça, a gente não trata a enxaqueca, a gente não trata a queda de cabelo, né? E aí eu acho que você pode iniciar por aí. Eu também estou aqui ansiosa, querendo anotar Então, tudo que você vai falar. ah, então vamos lá. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me seguram. Então, só uma breve apresentação. Acho que você já falou tudo aí, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Me especializei logo depois da fisioterapia em fisiologia do exercício e Olha depois só. eu fui para a medicina chinesa, né? Hoje eu trabalho já com acupuntura tem quase 18 anos. Nesses 18 anos dou aula em pós-graduação, né? Eu larguei a fisioterapia tradicional, atendo em consultório e tenho escrito aí alguns livros, né? Nos últimos 3 anos foi um por ano. E se Deus quiser, esse ano vai sair o novo, vai sair o quarto. É Né? isso E aí. tem os canais, o Facilitando Acupuntura aqui no Instagram e o Facilitando Acupuntura no YouTube, onde os vídeos são mais longos. Né? Aqui no Instagram eu trabalho com dicas rápidas e no YouTube com vídeos um pouquinho mais longos, alguns técnicos e outros para os curiosos da medicina chinesa. É isso aí. Em relação a síndromes, pessoal, eu vou pelos 5 elementos, que é o mais fácil da gente conseguir abrir os caminhos para quem está querendo entender um pouco da Covid pela medicina oriental. Em medicina chinesa, a gente coloca que cada órgão pertence a um elemento diferente. São 5 elementos. Cada elemento representa um órgão e uma víscera diferente. Então, por exemplo, o elemento terra, ele está representando o estômago e o baço. O elemento madeira está representando o fígado e vesícula. E não existe na medicina chinesa uma coisa assim, ah, não, eu tenho um problema só no fígado, eu tenho um problema só no estômago. Na medicina chinesa, um desequilíbrio de um órgão pode afetar o funcionamento do todo, e a gente tem a crença e o caminho de cura de que a única maneira de
Equilibrar o teu paciente, deixá-lo saudável, é equilibrar todos os sistemas ao mesmo tempo, independente da queixa principal dele. O que para mim hoje, eu acredito que para a Fê também, né, Fê, que você segue aí o caminho oriental também, é o caminho mais lógico, né? Não adianta você querer fazer um remendinho num sistema só, sendo que o resto está sofrendo consequências do sistema que está afetado. Então, em acupuntura, nós não curamos doenças. Nós equilibramos o paciente para que ele não tenha nenhum sintoma, para que ele não venha a ter nenhuma doença. É verdade. E o que eu tento falar para os meus pacientes também, né, Fê, é que assim, que como a gente não trata o final, a dor de cabeça, a enxaqueca, a infertilidade, a dermatite, e quando a gente começa a perguntar para os pacientes, quando é a queixa principal dele, você sente isso, você sente isso, você sente isso, às vezes o paciente arregala o olho desse tamanho e fala, doutor, eu sinto tudo isso, como é que você sabe? Como se fosse uma bola de cristal. E a medicina chinesa foi, né, no seu princípio, muito observacional. Então, você observa o meio ambiente, você observa o padrão de comportamento e qual padrão de comportamento eu tenho no verão, no inverno, no outono, na primavera, que alimentos são mais interessantes eu comer em cada estação do ano para eu contribuir com uma melhora ou talvez eu possa piorar o quadro clínico do meu paciente, né? Então, quando a gente olha, eu brinco que eu falo que a medicina chinesa me trouxe aquele olhar de drone, que é aquele olhar para a situação como um todo. Primeiro que é olhar o paciente como um indivíduo, como um ser humano, e não só como um diagnóstico da doença A, B, C ou D. E quando você começa a ouvir o paciente, e ouvir como eu falo deles, olha, eu quero saber lá desde quando você nasceu, como é que foi sua gestação, o que você viveu na sua infância, o que você viu na sua infância, porque isso fala muito do que a gente é e de como a gente está hoje em dia, né? Todos os estímulos que nós recebemos. E aí é engraçado quando o paciente fala, não, o meu problema é só na tireoide. Né? Não, eu não tenho nada, o meu diagnóstico é isca, é infertilidade sem uma causa aparente. Eu falo, olha, quem não tem nada, engravida. Né? Atendi uma paciente hoje, falou que alguns meses atrás ela passou por inúmeros médicos, uma urgência urinária muito grande, e foi em urologista, e foi em ginecologista, e fez exame. Ah, mas os meus exames não deram nada. Eu falei assim, não deu uma doença com nome e sobrenome. Mas se você não tivesse nada, você não estaria procurando 500 mil profissionais. Então, eu vejo que a medicina tradicional chinesa, ela entra para complementar, né, a medicina ocidental ou outras medicinas, como a medicina ayurvédica, que também tem um trabalho muito lindo. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? O que você tem visto aí no seu consultório? Fala um pouquinho pra gente. Então, assim, isso complementando o que você falou, né, Fê? Essa questão hoje mais científica da medicina chinesa, né, da acupuntura, ela é uma questão muito nova, porque de fato você for pegar lá 3.000 anos antes de Cristo, que foi quando você começa a encontrar as primeiras leituras de medicina chinesa, não havia essa necessidade de complementar as coisas com um estudo científico, que hoje é muito importante, não estou dizendo que não é muito importante para a gente. Então ela era realmente 100% observação mesmo. Né? Por que as pessoas ficam mais resfriadas entre o outono e o inverno? Por que as pessoas são mais felizes no verão, né? Lógico que tem um pouco daquilo que a pessoa é. Eu detesto o calor que está fazendo aqui. Você não vê tão calor hoje, Pedro. Deve ter uns 3 sol para cada um lá fora, entendeu? Eu detesto, particularmente. E quando a gente fala nesses elementos, é a característica de cada um, né? Tipo, o fogo que expande, que vai para cima, que anima, que joga o calor para cima, o frio que recolhe. Né? Então, a medicina chinesa tem muito disso, né? A terra que gera, da fertilidade, a capacidade de criar, não só a fertilidade do poder gestar, né, uma criança, mas do você projetar coisas, de você gerar criar, ideias, né? Criar ideias. Então, o solo é fértil para tudo. Então, a medicina chinesa, nessa questão da observação, ela está ligada aos elementos nesse sentido. O que acontece do verão? É calor. O que acontece do inverno? É frio. O que acontece do frio no teu corpo? Eles iam relacionando e chegando nisso. Então, hoje é o que você falou, né? Às vezes o paciente fala, não, tem uma urgência urinária, que foi o seu exemplo, eu não tenho nada, meus exames estão normais. Mas a medicina ocidental, ela não enxerga energeticamente. Ela não enxerga o sutil que a medicina chinesa ela é capaz de enxergar.
Então, eu gostei bastante. Eu acho que eu vou roubar de você a história do olhar como drone, né? Aquela coisa que a gente aprende nas nossas faculdades, né? O ser humano integral. Foi uma das coisas que me fez me apaixonar por medicina, foi isso. Porque isso para mim, tá, gente? Porque acho que é a experiência de cada um. Eu não achei que o meu curso, na época, me deu a oportunidade de cuidar de uma pessoa de forma integral. Né? Virou uma coisa muito... fisioterapeuta, eu sou apaixonada por ortopedia, sempre fui, continuo sendo. Então, por que acontece aquela dor no pulso? Né? Por que você já fez todos os alongamentos, todos os fortalecimentos, todas as terapias anti-inflamatórias e aquele pulso não melhora? Né? Então, assim, é muito interessante você ver que a medicina chinesa ela tem o sutil. Eu acho que é aquele olhar realmente do todo que faltou pra gente na faculdade. Agora, no consultório hoje, Fê, vixe, eu já nem sei mais o que eu posso dizer que tem mais, porque ali tá tudo bagunçado. Esses 2 últimos anos eu tive dias de verdade de chegar aqui em casa, sentar no sofá e chorar, literalmente chorar. Meu marido perguntar o que está acontecendo e eu falar para ele assim, eu não sei se eu tenho capacidade, eu não sei se eu tenho conhecimento o suficiente para atender o tipo de paciente que está me procurando esse ano. Isso no ano passado, lá para meados de agosto, setembro. Porque teve tudo, Fê. Teve insônia, teve gente engordando e não consegue emagrecer, teve infertilidade, teve múltiplas dores diferentes no corpo, a coluna maior prejudicada de todas elas, né? Teve tentativa de suicídio, teve tudo. Então, assim, você pensa, meu Deus, agora é a hora que Deus vira para mim e fala, você quer mesmo? Então vamos ver se você sabe. Você né? não pediu? Você não pediu? Acho que Toma aí não um foi pouquinho. muito diferente. Eu falo que foi um ano muito desafiador e, para mim, profissionalmente, muito enriquecedor. Porque quando chegam contextos diferentes, pacientes diferentes, que eu brinco, eu falo que a gente vai para a cama dormindo com o paciente, porque você vai para a cama pensando naquela situação. O que eu posso fazer? Da onde eu posso tirar alguma alternativa? E joga o caso dele num dos grupos, compartilha a sua necessidade, vê a experiência de alguém, vai lá para a nossa literatura, pesquisar aquilo ali. Isso para a gente, enquanto profissional, é muito enriquecedor. Porque como foi um ano totalmente atípico, né, as demandas elas se tornam diferentes. Então, vamos supor, eu também tive casos de paciente com tentativa de suicídio, né, mas olha para uma outra situação. Porque pela questão da doença do silicone, que se tem falado muito hoje em dia, que o silicone é ruim, que ele é tóxico, a síndrome ESA, e que pode gerar realmente para muitas mulheres muitos desequilíbrios e que talvez para algumas retirá-lo pode ser a solução. No caso dela, veio uma depressão, veio um transtorno com relação à autoimagem corporal totalmente distorcido, quase se separou do marido, pediu afastamento do trabalho, tentou o suicídio, né? Então, lidar com essas questões, eu falo que a gente que está num consultório não é simplesmente a fórmula para tratar alguma coisa. Toda essa nossa energia para cuidar da mente do paciente, para tentar acolhê-los da melhor maneira. E, de certa forma, a gente vive a dor deles. Não tem como, né? Eu falo que às vezes quem não clinica não entende o quanto que é o nosso desgaste emocional que se torna físico no final do dia, tamanha a demanda. Quantos pacientes que eu brinco que eu falo que 5% da consulta é para falar do problema, entre aspas, dele. E todo o resto são todos os desequilíbrios emocionais e energéticos que estão gerando o problema dele, né? Sim, e a gente foi treinado para observar o paciente clinicamente, fazer o diagnóstico do paciente clinicamente, escolher pontos, no meu caso, né, para esse paciente. No caso, você sabe que eu trabalho com alimentação terapêutica, indicar ou contraindicar os alimentos, mas a gente em nenhum momento foi treinado para lidar com o ser humano nu e cru do jeito que ele é. Na hora que não é o meu caso, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, então a gente aprende no dia a dia a entender que em alguns momentos a gente também é um humano dando a mão para o outro humano, né? Então, assim, eu diria que o profissional da saúde ele tem que desenvolver isso ao longo da carreira, aprender a estender a mão, porque o conhecimento a gente tem, né? O conhecimento quem estuda, quem lê, quem pesquisa, né? Quem está comprovando as coisas, a gente tem. Mas na hora que um humano está ali pedindo a tua ajuda, você tem que também entender que parte da sua ajuda não vem da sua técnica, vem da sua energia, do ser humano, de ser empático com o que ele está passando ali, né?
É, Então, é um momento difícil, mas é o que você falou, está sendo enriquecedor. Eu acho que cada dia mais eu estou podendo responder para Deus. Deus, é isso aí. Manda que a gente vai lá sentar e vamos estudar mais um pouquinho, né? Vamos ler mais um pouquinho e a gente vai chegar na ajuda desse paciente, na cura desse paciente. é Ó a Chica verdade. aqui para você. Só A não passa na Chica, tela, ela eu vou ver. gosta de aparecer. A Se ela Chica, não ela aparece, não é gosta. live comigo, não é aula comigo, né? É verdade. Ô, Fê, no meu consultório, eu tenho recebido muito, assim, uma das principais queixas, como eu atendo muito mulher, né? Uma das principais queixas que eu tenho recebido é a queda de cabelo, é aquela fadiga, tanto física quanto mental, a parte cognitiva que tá ruim, a questão do olfato, do paladar que às vezes voltou, mas que ainda não voltou tão legal. O que que você gosta de trabalhar dentro da sua abordagem, que eu imagino que o seu consultório, né, deve ser assim, eu brinco que eu falo que é, no meu caso, o caldeirão da bruxa, porque aí eu faço o aurículo, e aí você usa uma coisa para o detox, e você usa uma tintura, e você usa um nutriente, você passa uma orientação da dietoterapia chinesa, e você manda fazer um chá, é um pouquinho de tantas coisas, né? O que que você tem mais recebido, qual que é o manejo que você tem feito, que dicas que você pode dar, assim, pra gente, que para essas pessoas que estão enfrentando essas queixas agora, da tal da síndrome pós-Covid, eu nem sei se tem CID disso já, né? Mas se não tem, daqui a pouco vai ter em Se decorrência. tiver algum colega médico aí ou farmacêutico, também não procurei esse tema, mas eu acredito que já deva ter, Fê, porque tem muito. Eu diria para você que hoje no meu consultório eu devo ter em torno de 25% dos pacientes que eu atendo no meu consultório hoje, eles são de síndrome pós-Covid. O ano passado eu não tive tanto contato nem com pessoas que tiveram e muito poucos conhecidos que tinham tido. Esse ano eu já até perdi um tio, infelizmente, há 15 dias atrás com Covid. Então tem aparecido muito. Então vamos por partes, vamos dividir a nossa live aí no... E agora o que fazer, né? E agora, José, por onde começamos? Então, assim, vamos começar pelo começo, vamos entender. A Covid, gente, ela é uma doença obstrutiva do pulmão, tá? Então, assim, quando você pega um paciente de Covid, mesmo que ele não desenvolva, né, todos os sintomas graves, que não precisa ser entubado nem internado, o que acontece, o que é acometido é o pulmão. E na medicina chinesa, o pulmão ele tem as suas relações pelos 5 elementos, como eu estava falando no início da aula, né? Então a gente tem lá, o pulmão ele é mãe de rim, o pulmão ele é filho de baço, o pulmão ele é avô de fígado, o pulmão é neto de coração. Então pode dar pau em todo mundo? Pode dar pau em todo mundo. Então vamos por partes, né? O que é uma doença obstrutiva do pulmão? Quando você faz lá uma tomografia do pulmão desse paciente que está doente, a grande maioria das vezes o que a gente vê é que o pulmão está tomado. O pessoal fala assim, está 70% tomado, está 20% tomado. O que é tomado o que, gente? Tomou o que ali esse pulmão? Não tomou nada. O que acontece é que os alvéolos são obstruídos. Tanto você vê que é uma doença que dificilmente a tosse é com catarro, normalmente é uma tosse seca, né? Então, obstrui a passagem de ar. Na medicina chinesa, isso é chamado de doença de estagnação, ou doença de excesso. A estagnação não é um excesso. Então, você tem um bloqueio, a energia não dissipa. E o pulmão na medicina chinesa é só o órgão que mais produz energia no corpo inteiro. Né? O pulmão ele é o cara que produz energia de defesa e é o órgão que produz energia nutritiva e que é distribuído para o teu corpo. Ou seja, ele é responsável pela imunidade e ele é responsável só pela nutrição de todos os órgãos do seu corpo. Simples assim. Né? É simples assim, né? Não é nada não, né? Não é bobagem, né? Aí o que acontece? O pacientinho pega uma Covid, mesmo que não desenvolva sintomas graves, afetou energeticamente o pulmão. Quem está na sequência dele de distribuição de energia é o rim. E aí, quando o pulmão não joga a energia dele no rim, por 5 elementos, o rim fica fraco e gera sintomas. E o principal responsável pelas nossas lindas madeixas é o rim. Então, o que isso significa? Que o rim enfraqueceu porque o pulmão ficou fraco. Então, a primeira coisa que a gente vê aí, se você já teve Covid e está caindo o cabelo, nós temos uma missão. A missão é fortalecer o seu rim. Né? Só que tem que pensar, gente, se é uma doença que afetou primeiro o pulmão, eu vou colocar bem entre aspas isso,
qualquer protocolo, porque eu detesto essa palavra, Fê, se tem um negócio que me dá arrepio nos nervos, é a palavra protocolo, que o pessoal já acha que se ela vai dar, né, serve para todo mundo. Não, o protocolo que eu digo é a escolha do tratamento, ele tem que estar sempre baseada no fortalecimento de quem adoeceu primeiro. Né? Então, ó, tem uma seguidora aqui, ó, a Nayara tá dizendo pra gente que minha ela tá pacientinha, ela é lá então, do Nayara, Rio de pra Janeiro. você, ó, em homenagem a você e já desejando melhoras para você. Melhoras. Né? Então, o que acontece? Então, você sempre tem que partir do princípio que alguém bagunçou primeiro, alguém adoeceu primeiro. E no caso do Covid, isso, tendo ou não sintomas respiratórios, foi o pulmão, ok? Então, vamos fortalecer o pulmão e depois a gente vai fortalecer o rim na queda de cabelo. O que a gente pode fazer? Fê, aí eu vou pedir uma ajuda do pessoal, quem puder digitar para a gente, porque eu não consigo digitar e falar ao mesmo tempo. Lá no blog que eu escrevo, que é o facilitandoacupuntura.com.br, tem tabelas de alimentação terapêutica. E quando você opta por usar alimentos neutros relacionados a cada um dos órgãos, você está fortalecendo aquele órgão. Então, para essa pessoa que está caindo o cabelo, você pode indicar alimentos neutros para o pulmão e pode indicar alimentos neutros para o rim. Alguns exemplos de alimentos neutros para o rim. Né? Então, a gente tem a uva, a ameixa, o gergelim preto, né? A gente tem milho, se eu não me engano. Eu não sei tudo de cor, graças a Deus, tá? É muita Nós não coisa, somos né? uma tabela ambulante. Eu lembro que logo que eu formei em nutrição, as pessoas, isso tem quantas calorias? Isso tem quantas calorias? Isso tem qual vitamina? Gente, não sei, tem sei lá, né? Assim, e se engana quem pensa que de vez em quando a gente não consulta o livro, não consulta uma tabela, a gente consulta. É para isso que tem livro, para isso que tem tabela, é para isso que tem artigo científico, então a gente corre atrás mesmo, né? Então essas tabelas mostram os alimentos neutros. Aqui tem gente perguntando, e o gergelim branco? Pode? Pode, mas na medicina chinesa, o elemento água ao qual pertence o rim e os seus cabelos está relacionado à cor escura, o preto e o azul escuro. Então, os alimentos que se assimilam à energia do rim pela cor escura, então você tem feijão preto, arroz preto, gergelim preto, a soja negra, são melhores do que os alimentos que são mais claros, tá? Por uma assimilação de energia. Então, se você está perdendo o cabelo, uma das coisas é essa, né? Você fazer a alimentação que ajude na assimilação do rim. O rim fala, opa, eu preciso de energia. Lembrando que o pulmão, né, por ser a origem de toda discórdia, ele precisa ser fortalecido também. E aí tem os alimentos de cor branca, né, estão relacionados ao pulmão. Tá, Fernanda, eu posso comer arroz branco? Eu vou até passar a bola aí para a Fê para ela ver o que ela acha. O arroz branco não é veneno para a medicina chinesa. Ele pode ser calórico. Mas, gente, uma pessoa que teve Covid não está na hora de se preocupar com isso. Com calorias, né? Com calorias nutricional. Né? Então, assim, é lógico que assim, você não vai entupir um diabético de arroz branco, né? Tem que seguir o bom senso. Mas a gente não está preocupado com isso em medicina chinesa. Então, os alimentos brancos, eles vão fortalecer o pulmão, tá? E aqueles que se assemelham ao pulmão, né? Então, o brócolis, né? Que parece um alvéolo, a couve-flor, né? Esses caras também vão ajudar a fortalecer o causador principal. Perfeito. Por enquanto tá tudo bem, Fê? Vamos para outro sintoma? O que você sugere? Isso aí. E aí, eu acho que outras coisas que a gente pode falar também, embora a causa maior não seja a umidade, mas para algumas pessoas pode ser aqueles alimentos que podem acabar gerando umidade para o pulmão e atrapalhar no processo dele, né? Sim. O que pode acontecer? Tem caso que tem umidade? Tem caso que tem umidade. Então, vamos lá, sempre vou partir do pulmão, que é o causador, tá? Então, vamos lá. Estagnou o pulmão. Pulmão não funciona. Na medicina chinesa, a gente tem uma lei, é uma lei mesmo, que a mãe do órgão fortalece aquele órgão, né? Então, mãe de pulmão é baço, tá? Então, assim, qual que é a missão da mãe? Eu não sou mãe, mas se eu fosse a minha missão, eu sou mãe de gato. Você é mãe de gato? Mãe da Chique e do Nick, né? O que acontece? A mãe, ela doa energia para o filho. Então, quando o filho ele está doente e uma estagnação no pulmão é uma doença, é uma fraqueza, o que vai acontecer é que a mãe, que é o baço, vai ficar tentando dar energia para o filho e uma hora ele fala, cansei. E quando chega esse momento da mãe exausta, do baço exausto, ele falha na missão dele de remover a umidade do organismo. E aí toda a umidade que ele não tira
pode se acumular no pulmão, pode se acumular no baço, pode se acumular no útero, porque já existem casos de infertilidade de pós-Covid. A pessoa não tinha nada, de repente me aparece com uma trompa obstruída, me aparece com o início de uma endometriose, e isso é uma umidade, né? Então, o que nesses casos onde gera umidade esse paciente, né, o pós-Covid? Como é que a gente sabe se ele tem umidade? Manda o pacientinho mostrar a língua lá no espelho. Apareceu a língua alargada, inchada, com marca de dente na lateral, e essa burra, que é o branquinho que recobre a língua, muito grosso, esse paciente está numa tendência de umidade. Olha lá, o paciente falou que a amiga ficou com mioma, então isso é umidade. Então, né, massa, né? Nódulo, então, cálculos, massa, formações de massa. Né? Então, o Basso tanto fez para ajudar o pulmão a funcionar que ele mesmo falou, não aguento mais, ele jogou a toalha. O que você faz, humano que está me assistindo agora? Suspende tudo que forma a umidade no seu corpo até você se sentir melhor. Tipo o quê? Os principais vilões são leite e derivados. Ah, Fernanda, pode leite de soja, leite de amêndoa? Cara, suspende leite. Vamos colocar assim? Que é mais fácil. Suspende leite que é mais fácil. Qualquer um. Faz isso por 10, 15 dias. Vai ficar top. Ou tenta diminuir, né, Fê? É isso que eu falo. Às vezes as pessoas, quando a gente fala retirar, parece que você tá tem um bicho papão e que eu não vou dar conta. Você não consegue tirar, então escolhe um horário do dia que você acha que é o mais importante e fica só com aquele horário na mínima quantidade que você puder. Perfeito. Né? Exatamente. A medicina chinesa, eu não sou nutricionista, então dá até medo, né, Fê? De falar com você. Nem eu sou nutricionista, eu sou terapeuta, Fê. Quanto mais o tempo passa, mais a gente tem terapeuta. É o que eu falo, uma vez, rainha nunca perde a majestade. Minha filha, o negócio tá lá, tá escrito lá. Então, o que acontece? A medicina chinesa, em nenhuma dietoterapia chinesa, nenhuma indicação de alimentação terapêutica chinesa, ela é 100% restritiva. Nenhuma. Quando você lê os livros, inclusive tem um trecho muito bonito do livro dos 101 conceitos-chave da medicina chinesa, que é da Elizabeth Rochat, que fala isso. A pessoa saudável, ela deve ter o equilíbrio dos sabores, ela coloca. E nunca um se sobrepondo ao outro. Então, você tem doce, você tem amargo, você tem salgado, você tem picante. E ela fala na mesma proporção. Então, normalmente você poderia comer? Poderia. Inclusive, o leite e o queijo, eles aparecem nas tabelas de indicação de medicina chinesa. Tá? Em algumas situações, né? Só que não em quem tá com qualquer formação de massa, tá, gente? Se deu mioma na colega, se deu catarro, apareceu cistos subcutâneos. Corrimento vaginal. Corrimento vaginal. Aquele ali na garganta. Sinusite, né? Pode aparecer. Tudo isso gente, é meleca. Você imagina que aquilo ali pode virar uma meleca? Em qualquer lugar é uma meleca. Aquilo é umidade. Então, suspende leite e derivados. E suspende farinha branca. Inclusive, o trigo também tá na tabela de indicação da medicina chinesa, então essa pessoa não pode consumir. E o açúcar, aí o açúcar também aparece. Mas, gente, açúcar é veneninho, né? Açúcar já está começando na base da droga já aqui, né? Então, não é não comer. Nossa, eu já estou deprimido porque eu tive Covid, já estou deprimido porque eu só ando cansado, e você não vai me deixar comer o que eu gosto? Não é isso. Diminui, né? Lembrando que aquilo que causa a umidade no corpo é a mesma coisa que leva ao cansaço crônico, que também é uma questão do pós-Covid, e é também o que leva a sensação de peso no corpo. Peso na cabeça, peso nas pernas, né? Então, isso também é um dos sintomas da pós-Covid. Também está relacionado muito à presença de umidade interna. Pede para esse paciente suspender os alimentos que são causadores de umidade. E para quem quiser um plus, entra lá na tabelinha do site e aí vocês vão encontrar os alimentos mornos para o elemento terra. Esse sim. O que é o morno? O morno, ele tem a capacidade de secar a umidade. Então, se ele tem a capacidade de secar a umidade, ele vai ajudar esse paciente a recuperar o baço dele. Perfeito. Certo? Muito legal. Eu não sei se o pessoal está entendendo, que às vezes eu me empolgo, Fê. Por mim, eu vou ficar com você até 3 horas da manhã aqui. Não é assunto, não falta, né? Os tônicos de ti também, né, Fê?
pode auxiliar muito nisso, algumas ervas, né? Algumas fórmulas magistrais chinesas também. Sim. Podem ajudar muito nesse processo. Eu gosto de usar algumas fórmulas prontas, tenho algum conhecimentozinho ali e que eu mesma consigo montar algumas fórmulas para os pacientes, né? Então, é entender que é fazer um pouquinho de cada coisa. Se você pensar, se você já está cansado, se você está debilitado e você ainda vai colocar nutrientes que são ruins para o seu corpo, que vão agradar o seu paladar, mas que são ruins para o seu corpo, que vai atrapalhar seu sistema imune, como você vai conseguir uma recuperação, sendo que você está colocando um nutriente que está gerando o desequilíbrio dele? Não vai, né? Exatamente. Às vezes, assim, a gente comete um erro muito severo, Fê. Deve ter estudante de acupuntura por aqui, iniciante de acupuntura por aqui, que tem uma pergunta na ficha de avaliação que é assim, qual sabor você gosta mais? E aí, se você perguntar isso para mim, eu vou te falar que é o doce. E aí você erroneamente vai me diagnosticar como uma pessoa com deficiência do baço. Né? Porque cada sabor está relacionado a um alimento e disse que aquilo que você gosta mais é a sua deficiência. Essa pergunta está errada. A primeira pergunta tem que ser feita assim, paciente, quando você tem necessidade de se alimentar, existe algum sabor que a sua necessidade seja maior? Tá? Então, se você perguntar para mim desse jeito, eu vou falar assim, quando eu tenho necessidade, a minha necessidade é de salgado, que já me leva para o rim e para a bexiga. E normalmente, quando o seu corpo pede um sabor, o sabor que ele pede, normalmente é de algo que seja natural. Tá? Ou você acha que há 3.000 anos atrás, quando o chinesinho queria lá comer uma coisa doce, ele comia bis, né? Não tinha bis, né? Então, aquela coisa. São alimentos de essência doce. Por exemplo, as raízes, a grande maioria delas, então a batata doce, a batata inglesa, o inhame, eles todos têm uma essência doce. Fernanda, onde que eu acho isso? Nos livros de dieta terapia chinesa, todos eles falam das essências dos sabores. Inclusive, no seu livro de dieta terapia chinesa, que eu sempre, quando eu dou meus cursos, as minhas aulas, eu recomendo porque dá um norte pra gente, né? Eu falo que também dentro da... Fê, esse livro está esgotado. Está esgotado. Vai sair um novo esse ano, é sobre isso, né? Então, ele virou literalmente o triplo do primeiro, né? Em informação, para poder dar esse norte para vocês, né? Porque a gente precisa entender isso. A essência do alimento não necessariamente é aquilo que você sente na sua boca. Isso, né? O limão você sente ele ácido na boca. E tem muita gente que tem muito medo de consumir, por exemplo, água com limão, porque tem medo de piorar uma gastrite. Piorar a gastrite, é verdade. E o limão, ele não chega ácido no estômago. Pela medicina chinesa, não. Né? Então, assim, ele é interessante essa questão que tem. Então, existem tabelas que mostram pela essência do alimento. Então, se você, teve Covid, acordou no dia seguinte assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um doce, vai para a raiz. Não vai para o açúcar branco. Né? Exato. Então, procurem essa diferença. O alcaçuz, né, Fê? O alcaçuz, o chá de alcaçuz, ou então eu gosto de usar muito a tintura de alcaçuz, traz esse sabor do doce. O próprio gengibre, quando você coloca ali, ele traz o sabor do doce, né? E pensando em recuperação pós-Covid, o tanto que esses tubérculos, que essas raízes, né, elas são tão poderosas, porque quando a gente vê de uma raiz... É lógico que quando você compra lá com agrotóxico não vai acontecer tanto isso, mas quando você compra, sei lá, uma batata doce orgânica e que você esqueceu ela lá na geladeira da tua casa, ela começa a dar uma flor, né? Uma plantinha, na verdade, começa a crescer. Então, você gera vida continuamente através daquilo ali, sem você precisar estar no sol, sem você precisar estar regando. Então, esses alimentos, eles traem bastante energia vital, né? Exatamente, você vê que assim, né, voltando um pouco nos 5 elementos, né, os alimentos que são da terra, ou seja, os alimentos que são gerados dentro da terra, eles têm capacidade de gerar, eles têm potencial de crescer e gerar vida, ou seja, a terra é fértil. Então é isso que a gente coloca em medicina chinesa. Você quer melhorar, você quer continuar produzindo vida de você, dentro de você, você quer melhorar a tua vida, então consuma coisas que tenham o potencial de vida. Né? Parte deles vem da terra, né, do elemento terra, a outra parte deles vem do elemento água, que são as sementes que precisam ser regadas. Então, isso eu falo muito. Eu já falei disso uma vez numa live junto com você, que estava falando de fertilidade, né? Foi, é verdade. E agora, repito isso para quem teve Covid. Eu estou vendo algumas pessoas falando aí de problemas menstruais depois da Covid.
Por que problema menstrual? A gente pode ter mais TPM, pode ter a menstruação atrasada, pode ter a menstruação adiantada, pode ter coágulo na menstruação, pode virar o samba do crioulo doido, essa menstruação aí. Tem sentido? Tem, gente. Então vamos voltar para os 5 elementos. Pulmão é o cara que estragou, né? O cara que gerou o problema. Pulmão, ele é avô de fígado, é o fígado que controla fluxo menstrual na medicina chinesa. Vai menstruar ou não? É fígado. Quanto eu vou menstruar? É o fígado. Então, o que acontece? Quando você gera uma estagnação, um excesso no pulmão, você automaticamente gera uma deficiência no fígado. E aí o fígado perde a capacidade dele de controlar o fluxo menstrual. E aí, o que pode acontecer? Pode adiantar, pode atrasar, pode ficar irregular. Essa mulher pode ter uma dificuldade de engravidar depois por conta dessas alterações. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa fortalecer a base, que é o pulmão, e equilibrar o teu fígado. Então, no fígado, o que fortalece o fígado são os alimentos verdes. E aí tem até lógica, né, Fê? Porque acho que até bate bastante com o ocidental. Isso, que a gente vai para a galera que tem ferro, né? Então, a gente vai para a couve, vai para o espinafre. Alimentos verdes se assimilam com o elemento madeira, né? Que é o fígado e a vesícula biliar. Então, a gente tem bastante opção de alimentos verdes, principalmente os verdes escuros, que vão nutrir o ferro dessa paciente e vão fazer com que essa circulação de sangue do útero fique adequada. A TPM, por exemplo, ela é um distúrbio do fígado, né, na medicina chinesa. O fígado não consegue botar aquele sangue para fora na hora que ele quer, fica nervoso, a energia do fígado acende para a cabeça e essa pessoa fica com ódio, com vontade de matar pessoas. Raiva, né? A raiva, né? Então, aquela coisa... Não é à toa que o Hulk é verde, né? Que é aquela Exatamente, raiva, o Hulk, né? Fica verde, excede o verde, né? Então, e verde é a cor do fígado, por isso que a gente falou, os alimentos verdes escuros, né? E pensando também, às vezes, nessa fadiga pós-Covid, pensando em algo para melhorar o fígado e da relação dele com o pulmão, a gente tem uma plantinha, uma punk, né, que é o Ora Pronobis, que a galera que é ali de Minas Gerais conhece bastante, que dá no mato, assim, de rodo. O Ora Pronobis, ele tem uma quantidade muito significativa de ferro, então a gente consegue ter uma boa nutrição sem precisar necessariamente de um suplemento de ferro que você compra em farmácia. Tudo que vem pela natureza, então um complexo B que vem da geleia real, um iodo que vem das algas, né? Um ferro que vem da Ora Pronobis, esses alimentos, né, têm a energia vital ali, o nutriente tem a energia vital do alimento, então a capacidade de absorção vai ser muito maior do que quando você toma um suplemento de farmácia, né? E melhorando esse ferro, você ajuda a tonificar o órgão também, né? E essa plantinha nasce bobamente até em apartamento, gente. Vocês compraram uma mudinha dela, ela nasce que é uma beleza. E dá para você simplesmente catar ali do pé, lava e come. Simples assim. Mistura, bate no suco verde, mistura com a salada, né? Se tiver plantado em casa, dentro da sua casa, você simplesmente tira do pé e come. Maravilhoso, não tem, né? Ela é incrível. Então você pode usar no suco, pode usar na salada, pode usar, ela é bem... E ela é gostosinha porque ela é crocante. Não sei se o pessoal aqui já comeu, né? A Ora Pronobis, ela é bem... Ela faz creque-creque. Ela é uma plantinha gostosa. A texturazinha dela, né? É boa eu de acho comer, ela bem boa. Então, isso vai desintoxicar o teu fígado e vai melhorar essas questões. Aí, para quem tiver, inclusive, nesse período de pós-Covid, querendo engravidar, eu tô com uma paciente que ela tá para fazer procedimento de fertilização. O problema ali não é nela, o problema dela é no marido, enfim, né? Todos os exames já foram feitos e tal, e os dois tiveram Covid. Ele foi até razoavelmente grave, ela nem tanto. Mas ela teve um monte de coisa depois de Covid. Caiu o cabelo, ela teve um monte de herpes, né? Então, teve herpes no braço, teve herpes na boca. Então, você vê que ficou bem minada a imunidade dela. E eu até falei para ela assim, a gente já esperou até agora, vamos dar 3 mesezinhos aí, regular teu fluxo menstrual, regular bonitinho, para depois você fazer o procedimento. Porque a gente sabe que tem toda uma questão emocional, tem toda uma questão financeira envolvida com a questão do tratamento de fertilização. Você não vai me pegar o teu organismo desequilibrado de Covid e tentar engravidar agora. E no caso dela, ela conseguiu 3 coisas ao mesmo tempo. O baço ficou ruim, o pulmão ficou ruim, o fígado ficou ruim. Agora a gente conseguiu em 2 meses, 2 meses e meio, tá bonitinho, o pulso tá ótimo, língua tá ótima, ela tá comendo belezinha. Eu falei, agora só vai, minha amiga. Agora
né? Vamos esperar o próximo fluxo, ver se vem bonito, né? E aí você pode fazer o seu tratamento bonitinho. Então a gente tem que pensar nisso. Leva um tempo para o organismo que sofreu de um vírus tão arrebatador, um vírus tão forte, mesmo que ele não tenha causado sintomas graves, ele desequilibra energeticamente num grau, gente, que é uma coisa louca. Você vê desequilíbrio de rim que a gente tem, né? Então, o pessoal aí com problema renal, o pessoal com arritmia. Teve alguém que falou de problema psíquico, de problema mental. Tem uma pessoa, eu não vou lembrar o nome dela, mas tem uma influencer no Instagram que ontem alguém me pediu ajuda para ela, mas ela não entrou em contato comigo, então eu não tive como ajudar. Ela está tendo enxaquecas muito fortes e ela está tendo muitos esquecimentos. Então, o que acontece? A enxaqueca, 90% das vezes no pós-Covid, ela é ocasionada por um distúrbio de fígado. Aliás, não só na Covid, como fora também. Então, o do fígado que causa alteração menstrual é a mesma coisa que pode causar dor de cabeça. A gente não precisa voltar nesse tópico. Vai para os verdes escuros, que vai equilibrar, ou para os alimentos neutros da tabela do elemento madeira lá no blog, que alguém já botou ali para mim, que eu vi, e obrigada por ter colocado. Agora, a parte de memória, de problema psíquico, os problemas psíquicos da medicina chinesa, então, ansiedade, depressão, pânico, qualquer coisa que você pensar, tem uma relação direta com o coração. Na medicina chinesa, quem cuida da mente é o coração. A mente na medicina chinesa chama Shen. Então, a gente fica com o Shen perturbado. E o que o coração tem a ver com isso? O coração, ele é avô de pulmão. Então, quando o pulmão ficou doente, o avô não tinha para quem passar a energia dele e ele sobe a energia dele. Porque na medicina chinesa funciona assim. Quando você tonifica o avô, você ceda o neto. Quando você ceda o avô, você tonifica o neto. Então, as energias são sempre contrárias, né? Então, se você foi lá e desequilibrou o pulmão, o coração, de forma grosseira, vamos colocar assim, né? Também vai se desequilibrar, gerando ansiedade, gerando depressão, gerando insônia, o que você imaginar. Então, a gente precisa fortalecer o pulmão para parar de desequilibrar o coração e o coração. E aí tem muitos alimentos que também ajudam no coração. Eu gosto muito de esfriar o coração, porque normalmente o que a gente tem é ansiedade, né, Fê? Isso, excesso de calor do coração, como a gente fala às vezes, né? Como é que a gente sabe que o coração tá quente, né? Bota a linguinha para fora e vê se a ponta da língua tá um vermelho mais escuro do que todo o resto. E aí você sabe que essa pessoa tá com a mente agitada, tá acordando durante a noite, tá num estado de alerta permanente. E aí tem frutas, alguém perguntou de frutas aí. Tem o melão, tem a melancia, que eu particularmente adoro, tem a tangerina, tem maçã, todos esses acalmam o coração. E aquilo que você não gostar de ingerir, a fruta, a medicina chinesa permite que você faça suco. Desde que o suco, né, Fê, aí você explica pra galera essa questão, o suco precisa ser fresco. Não vai deixar aquele suco de uma semana, 3 dias na geladeira. litro, e todo dia toma um copo, né? Então e tentar, no máximo, sempre que possível, a gente tentar preferir os orgânicos. É claro que não é todo mundo que consegue, dependendo da região você também não encontra, dependendo às vezes do poder aquisitivo, são tantos investimentos que a gente tem que fazer hoje em dia, às vezes isso pesa no orçamento familiar. Mas sempre que possível, a gente fazer um suco detox deveria ser com as coisas orgânicas, né, para evitar a carga tóxica dos agrotóxicos. Outra coisa que a gente pode fazer, que é uma dica simples, é pegar o peróxido de hidrogênio. Depois eu vou colocar isso lá no meu Instagram, qual que é a diluição. A gente pega o peróxido de hidrogênio, coloca uma colherzinha de sopa, dilui na água para 1 litro, deixa as verduras, os legumes ali, diminui um pouco o impacto dessa toxicidade, já que o cloro a gente não recomenda mais, porque cloro é tóxico, cloro compromete os nossos hormônios tireoidianos, então aquela coisa, pegar água sanitária, pega uma tampinha, isso é veneno. Algumas pessoas sugerem colocar o iodo na forma de Lugol para fazer o detox de verduras e legumes. Eu, na minha experiência, não gosto. Um paciente que está com desequilíbrio de meridiano do fígado,
não vai metabolizar o iodo na forma de Lugol, vai ter uma superprodução de amônia, isso vai ter um efeito neurotóxico, esse efeito neurotóxico pode ser gatilho para crise de ansiedade, ataque de pânico, outras desordens. Então, eu acho que o peróxido de hidrogênio é a melhor forma e depois dessa live no meu Instagram, eu vou colocar o passo a passo lá para vocês. Então, gente, ó, coisa limpa e fresca. Teve gente perguntando se pode congelar o suco da fruta, Fê. O que você acha aí? Então, se eu não consigo fazer ele, vamos pro a Fernanda da maternidade, né? A Fernanda antes da maternidade, não pode, acorde 4 horas da manhã todos os dias e vá fazer o suco, né? A Fernanda, depois da maternidade, olha, se você conseguir fazer um suco fresco todos os dias, faça. Se você não conseguir, congele em porçõezinhas individuais e todo dia você tira e bate aquilo ali e vai tomando todos os dias. É melhor o feito do que o perfeito, né? Exatamente. E estão perguntando aqui se a gestante pode usar peróxido de hidrogênio. Então, eu costumo falar que gestante não pode nada, nem olhar para ela que está errado. Então, as minhas dicas são genéricas para quem não é gestante. Aí, as minhas pacientes, individualmente, eu vou conduzindo essa situação, né? Porque tudo é o que eu falo assim, azeitona da empada. Ah, você não pode, gestante, tomar um chá de canela porque é abortivo. Você não pode comer um curau que tenha canela, que isso é abortivo. Mas ninguém fale, não tome aquele refrigerante do líquido preto, não vá aquele fast food do M amarelo. Como se essas coisas não fizessem mal para o bebê e fosse um chá, uma canela, um cravo que fosse, né, fazer mal para a nossa saúde, né? Exato. Agora... E Fê, é aquela coisa, né? Você até comentou dos fitos, eu não quis falar o nome de nenhum fito, porque a mesma coisa acontece com o fitoterápico. Né? Eu caí numa besteira alguns anos atrás de fazer um vídeo no meu YouTube falando sobre questões de baço, emagrecimento, memória e tal, e citei o nome de 2 fitos. E as pessoas saíram comprando e tomando fito aleatoriamente. Né? Então, aquilo que é indicado ou contraindicado, é lógico que a gente tem algumas coisas que são gerais e que a gente sabe que vai fazer bem para todo mundo. Igual eu falei, você não vai lá dar 2 quilos de arroz branco para um diabético, mas assim, o arroz branco não é um vilão se ele for consumido em pequenas quantidades, pelo contrário, ele é ótimo para o pulmão. Né? Então, assim, o nosso paciente, ele tem, cada um deles, ele é único mesmo. A gente não fala isso porque não quer passar a fórmula, não é isso. É porque é tudo muito individual mesmo. A gente trabalha muito com base em resultado de exame, a gente trabalha muito com base no histórico familiar, e aquilo é daquele paciente, ele não se repete de forma idêntica de um para o outro. Então, não é segurando conhecimento, gente, eu tenho certeza. Tanto eu quanto a Fernanda, que a gente tenta passar. A gente tenta soltar o máximo que a gente pode. Mas a gente tem sempre que trazer vocês um pouquinho de volta para essa questão de que cada um é um mesmo, né? E que bom que a gente vê assim, senão para toda dor de estômago a gente passava omeprazol, né? Então, e ia resolver para todo mundo. Exatamente. Né? Fê, eu posso dar umas dicas de imunidade? Por favor. Porque alguém me perguntou ali assim, ó. Se eu tiver com a imunidade baixa, eu posso comer o melão e a melancia? Porque no caso ele é frio para o coração, pode afetar o funcionamento do pulmão? Pode também. Mas existem outras maneiras, e depois eu peço para você, Fê, porque tem bastante chá que melhora a imunidade, tem bastante coisas aí que eu acho que você deve usar também. Saiu um artigo no meio do ano passado, mais ou menos, está aqui para maio, junho do ano passado, um artigo que veio da China, né, da Federação Mundial de Medicina Chinesa, de Acupuntura e Medicina Chinesa, falando de pontos de acupuntura que melhoraram a imunidade, e isso pode ser antes de pegar Covid, para você não pegar exatamente, né, para você melhorar a imunidade, mesmo que você esteja com Covid, e depois de pegar a Covid também. Então, você pode trabalhar com o aquecimento dos pontos de acupuntura, em especial o ponto. Eu vou falar para vocês onde os pontos ficam. Não vou mostrar em mim, que só vou ter que fazer um malabarismo aqui, não vai dar muito certo. Eu tô igual o William Bonner, vestido decentemente só na parte de cima. Para live, né? Eu porque tá muito calor. Dias de consultas online, a gente vem apaisando. Não, aqui hoje eu tô totalmente apaisando. Eu tô em casa, né, e tal. Mas vamos lá, gente. Então, quais pontos que a Federação Mundial de Medicina Chinesa indicou para aumentar a imunidade? Moxa no E36, já falo para vocês como é que vocês vão fazer. Pode ser incenso também. A Fernanda, não quero comprar mocho, posso aquecer com incenso?
Em especial, os incensos, gente, fazem parte da aromaterapia. Vocês podem escolher incensos que tenham a função de melhorar a respiração, incensos que melhorem a imunidade, tem para isso. Então, assim, você vê, o que é de eucalipto, menta, né, que são essas ervas mais pungentes, vamos dizer, elas ajudam a respirar. Então, você pode fazer com incenso comum. Agora, se for da medicina chinesa, vocês podem comprar uma moxa. Então, acende a moxa e vai no E36. E36, você vai medir 4 dedinhos seus grudadinhos assim, abaixo da parte de fora do teu joelho. Né? Se você escrever lá E36 no Google, né, vai aparecer... Google Imagens. Google Imagens vai aparecer o E36 para vocês. O que você vai fazer? Uma vez é suficiente. A sentir que o ponto está quente, vai para o outro lado. Né? Faz na outra perna. Porque sempre os pontos são bilaterais. Então, tem gente que não gosta de essência. Você pode usar o óleo essencial no ponto, massagear o ponto com o óleo essencial. Eu gosto muito do eucalipto para essa questão da imunidade, porque o eucalipto ele fortalece diretamente o pulmão, ok? Então, E36, 4 dedos abaixo do joelho, lateral da perna, lado de fora da perna, você pode fazer esse aquecimento do ponto. Aqueceu, sentiu que está quente, muda para o outro lado. Outro ponto é o BP6. 4 dedos acima do ossinho do seu tornozelo, que chama maléolo medial. Então, lado de dentro da perna. Procura lá, BP6, no seu Google, que vai aparecer. Mesma coisa, aquece, sentiu quente, muda para o outro lado. Sentiu quente, sai, acabou. E, por último, o CS6, que está 3 dedos aqui da dobra do punho entre os tendões. Então, isso foi uma recomendação da Federação Mundial de Acupuntura e Medicina Chinesa. Né? Se você aquecer esses pontos 1, 2 vezes por semana, massagear, pressionar, colocar um óleozinho essencial ali, a tua imunidade já melhora, tá? Então, são pontos que trabalham a transformação de energia do teu corpo. E se quiser, pode usar também aqui, ó, o P9, que é um ponto direto de pulmão mesmo. Na dobra do punho, na direção do polegar. Esse aqui vai melhorar a respiração para quem já está afetado da respiração e vai melhorar para respirar. Obrigada aí, ó. O pessoal colocou para mim E36, BP6, CS6 e P9. Então, pode ser com incenso, pode ser com moxa. O ideal é a moxa porque ela é feita de artemísia. Né? E a artemisia, e já é uma terapêutica, né? Já é uma terapêutica. A artemisia, ela é anti-inflamatória, né? Ela tem essa característica, ela é analgésica, então é a melhor delas. Se você não tem cão, caça com gato, gente. O importante é fazer o estímulo no ponto de acupuntura. E se tiver algum chá aí, Fê, que você queira falar aí para imunidade, tem vários, né? Eu gosto dos sambucos, né? O chá de sabugueiro. Então, aqui no Brasil, a gente consegue fazer facilmente em farmácias de manipulação, ele sem açúcar, né? Que é importante lembrar que não adianta fazer um xarope para modular o sistema imune cheio de açúcar, né? Porque não vai funcionar. Então, eu acho bem interessante. É muito legal a gente salientar aqui, Fê, que o que a gente quer deixar é que modular, prevenção é que atitudes eu tenho, qual que é a minha autorresponsabilidade no processo de prevenção ao coronavírus também. O que eu estou fazendo com a minha saúde física, nutricional, mental, né? E combinando um pouco dessas coisas que a gente falou, a gente pode melhorar isso. Eu gosto de usar também o eucalipto, o peppermint. A gente faz ele num veículozinho ali, eu falo que é o Vic do bem, num veículo ali em óleo de semente de uva, friccionar bem ali nos pulmões, inalar o restinho ali que sobrar na mão, ou colocar algumas gotinhas dessas e fazer uma nebulização. Eu não tenho nebulizador. Pega uma panela, uma panela, faz aquilo ali, entrou em ebulição, põe as gotinhas, igual minha avó fazia comigo quando eu era criança, abaixa ali, coloca uma toalha e respira aquilo ali, né? Eu e o meu esposo, a gente tem um curso para profissionais da área da saúde, que é o Quantum Week, a gente vai ter uma edição agora em maio, e eu coloquei nesse Quantum Week uma aula só sobre Covid, com a minha experiência, juntando medicina tradicional chinesa, com as abordagens da nutrição, para que as pessoas que vão estar fazendo o nosso curso, formando esses novos profissionais, levem esses outros conhecimentos, né? Que a prevenção é o seu comportamento, é a sua atitude perante aquilo ali, né? E Fê, nesses minutinhos aí que estão faltando, alguma coisa a mais com relação ao olfato e paladar que você queira pontuar? Então vamos lá, gente. Olfato e paladar precisam ser estimulados, né? Então no olfato
o que eu vou sugerir? Um exercício bobo de 1 a 3 minutos por ponto. IG20, pressiona de 1 a 3 minutos e faz essa questão que a Fê falou do aspirar a aromaterapia. Gosto do hortelã-pimenta, que você falou, gosto do eucalipto, gosto do mentol, pode escolher o que vocês acharem melhor. E vai lá, 1 a 3 minutos apertou, vem ali na mão, uma gotinha, fricciona uma na outra aí, e inspira na sequência. De 2 a 3 vezes por dia, isso para o olfato. Pode apertar também o IG4 e fazer a mesma coisa depois, porque precisa acordar essas células de novo, né, sensitivas. E o paladar é uma questão do teu baço. Então, primeira coisa, reduz o doce, açúcar refinado, né? E o leite, o derivado, que a gente já discutiu isso lá na umidade. Então, reduz esses alimentos e aí você pode apertar o ponto BP3. BP3 está logo atrás da Joanete, né? Procura lá no Google Imagens o BP3, aperta bastante ele e aí você pode fazer... tem uma respiração que daí vem da yoga, Fê. Você vem aqui, ó, e empurra aqui para baixo, né? Empurra para cima, desculpa, né? Aqui, no nosso assoalho da boca. Inspira e expira por 1 minuto ali, empurrando aqui. Você está fazendo pressão. O que você está fazendo? Acordando essa sua região aqui, abaixo da língua, com a tentativa de reestimular as suas células aí que sentem os sabores. Então, BP3 lá no pé e vem aqui para cima. Eu não estou me lembrando de nenhum óleo essencial agora que tenha essência doce, Fê. Você lembra de algum com essência doce de cabeça? Eu não estou lembrando nenhum agora. O de laranja não? É isso que eu ia falar. Eu ia falar tangerina, mas o de laranja é. Então você pode fazer o mesmo esquema, né? Inalar o de laranja. Ó, o pessoal tá falando para ter cuidado de inalar esses que são para respiração, em especial hortelã-pimenta. Gente, é sempre muito pouquinho, tá? Isso, e qualquer coisa você exatamente. pode diluir em óleo vegetal ou no óleo de semente de uva que não É tem isso que eu cheiro, sempre falo pra para os inalar. pacientes. Tudo que você vai na água, inclusive escaldapé, né? Você colocar um veículo oleoso, porque esses óleos são muito voláteis. Aí você paga caríssimo naquele olhinho ali maravilhoso. Em segundos você não tem mais nada daquilo ali, né? Ó, o pessoal então, ajudando a gente, ó, laranja doce. Opa, pode, então eu chutei certo. Baunilha, verdade, baunilha é legal. Então já pode, inclusive, pegar uma gotinha diluída e fazer a massagem no BP3. E o BP2 também. Vamos fazer assim, você tem a Joanete, né, lá no pé. O BP2 é antes, o BP2 é depois. Você pode massagear toda essa região com esses óleos essenciais que são doces, porque eles vão tonificar a função do baço. O paladar depende do baço. Então não se esqueça. E ajuda, Fernanda. Ajuda e ajuda muito. Já tem muita pesquisa científica com paladar e olfato nessa síndrome de pós-Covid e vai ajudar demais, tá? Então, eu acho que a gente deu uma voltinha, né, Fê? Foi queda de cabelo, TPM, umidade, cansaço, fadiga, ansiedade, os músculos. Que a gente conseguiu dar uma voltinha boa aqui, né? Falamos bastante. Meu amor, ó, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Você, como sempre, dando um banho de conhecimento. É uma alegria sempre muito grande você estar aqui. Vamos pensar já nos próximos temas. E aí vamos fazer, talvez, lá no Clubhouse, aquele outro canal, que lá no Clubhouse a gente pode pegar lá ó, de 5 da tarde Menina, até não tem 10 esse horas negócio, da tem noite. que ser convidado, né? Eu não sou chique, eu nunca recebi convite desse troço. Vou te mandar um convite pro Clubhouse, que eu só entrei naquilo ali, nunca nem mexi. Eu falei, gente, eu já tenho coisa demais, mais uma rede social para administrar sozinha, não deu conta. Ô, Fê, você vai deixar essa live gravada? Lógico, essa live vai ficar super salva para todo mundo, até eu vou olhar e reolhar depois para anotar algumas coisinhas. Foi sensacional. Fê, um beijo enorme, meu amor. Gratidão, uma semana linda e abençoada. Obrigada, espero que tenha conseguido ajudar o pessoal. Obrigada de coração. E quando você me convidar, tuas ordens. É isso aí. A quem está nos assistindo, muito obrigada por o tempo de vocês. Uma semana linda e abençoada para todo mundo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.